pra não atrapalhar. Olha lá, agora a gente vai entrar lá na parte subterrânea, que eu filmei um pouquinho só do início, naquela sala, mostrando o olfato, falando alguma coisa sobre. Agora é o museu mesmo do perfume, a viagem pelas fragrâncias. Olha que legal. Estamos aqui com o Guilherme, que está fazendo o nosso tour. Na verdade, é uma história que depois eu conto pra vocês. Ele está quebrando um galho, mas ele foi super carinhoso. E aí a gente vai agora fazer... Eu estava tão esperada a visita. Vamos lá. Não, detalhe, a gente já entra aqui, a gente já cheira um cheiro, a gente já sente um aroma diferente de flores. Aí cada um vai sentir uma coisa, porque o olfato é uma coisa muito particular, a percepção é individual de cada um. E se eles lembram do nome, vamos ver se... Guilherme. Você acredita que tem grupo escolar que não... A história do vidro, ó, começa por aqui. Ele já começa contando um pouquinho da história do vidro. A parte da história do vidro, se vocês quiserem dar uma olhada depois, aí podem ficar à vontade. A gente vai começar um pouco mais sobre a parte histórica, porque é o que leva um pouquinho mais de tempo, beleza? Sim. Olha ali a Cleópatra, que usava perfumes para seduzir. Muito legal. Como vocês sabem, quando eles mumificavam o corpo, era uma forma de você preservar o corpo, porque eles acreditavam que na outra vida você ia usar não só as suas riquezas, mas também o corpo, porque o corpo era como se fosse um templo da alma. Então eles preservavam o corpo para usar na outra vida. E o perfume, como você bem disse, ele era usado também nesse processo de mumificação. E tinha um ritual que era muito interessante. Vocês estão vendo essa cera aqui, ó? Aqui dentro eles aplicavam um unguento, que é a espécie de perfume que eles tinham na época, que parecia mais uma pomada, sabe? O sólido era sólido. E daí eles aplicavam 7 tipos de unguento ao longo do corpo do faraó. Cada um era para preservar não uma parte do corpo, mas sei lá, um para preservar a visão, por exemplo, outro para preservar o olfato, esse tipo de coisa. Além disso, vocês conseguem ver a Cleópatra aqui? Dá pra ver claramente que ela tá usando perfume, né? Dá pra ver claramente. Claramente que ela tá toda enguentada. E pior que essa cera em cima da cabeça dela. Eu sempre faço essa pegadinha. Mas ó, como vocês sabem, o Egito é um lugar um pouco quente. E daí, em alguns bares, algumas festas, eles usavam essa cera aqui, porque ao longo do tempo, por causa do calor, né? Essa cera ia derretendo, e daí ia refrescando o corpo também, mas ia perfumando o ambiente. Além disso, ia deixando o cabelo mais sedoso. Só que a questão é que ela era tipo eu, meio careca. Ela usava peruca. Usava peruca, todo mundo raspava a cabeça, digamos assim, e eles usavam peruca. Só que, como vocês sabem, Cleópatra não é o nome de uma pessoa específica, é como se fosse um cargo, né? E o que eu queria frisar com vocês é que uma dessas Cleópatras, ela tinha o costume de perfumar as embarcações dela com perfume de rosas. Aí vamos lá, por que vocês acham que elas faziam isso, por exemplo? Que ela fazia isso, no caso? Eu acho que era pra marcar a passagem dela, a presença dela, pra ela ficar conhecida. Exatamente. Porque, por exemplo, vamos supor que vocês estão me esperando no Porto de Santos. Aí eu vou falar, pô, quando eu chegar lá, vou colocar uma bandeira do Corinthians bem grande no meu barco e eu vou colocar perfume de rosa. Aí vai passar lá um barco, beleza, não tem perfume de rosas nem tem bandeira do Corinthians, então não é o meu barco. Aí vai passar outro barco com a bandeira do Palmeiras, com certeza não é o meu barco. Aí vai passar um barco, vocês vão sentir já de longe o cheiro de perfume de rosa. Vão saber que é você. Vão saber que sou eu. E aqui é interessante porque a gente consegue perceber que o olfato faz a gente ter algumas memórias, por exemplo. Sim. Eu sei lá, o cheiro de naftalina lembra minha tia Maria, por exemplo. Com certeza, armário de vó. Cheiro de terra me faz lembrar da minha casa antiga, por exemplo, porque eu jogava bola e eu jogava bola descalço, lá tinha muita terra, então quando eu chutava a bola subia aquele cheiro de terra. Então é muito importante que o olfato, ele está presente os aromas estão presentes na nossa vida cotidianamente. E vocês lembram que eu falei para vocês que o sabonete ia ser considerado perfume também? Lembro, Aqui a gente tem o suabo. Suabo, parece que é suabo, né? Mas é suabo. Suabo. Ele era como se fosse um tataravô do perfume, que ele era usado como uma parte de forma de pagamento dos soldados que tinham na época. Só que daí o faraó Sete I, ele suspendeu a produção das matérias-primas que compunham esse suabo. E com isso ele suspendeu também o pagamento desse suabo. O que vocês acham que aconteceu com os soldados? Ficou todo mundo fedido, gente. Todo mundo fedido e todo mundo revoltado. Revoltado, lógico, imagina. E daí, por causa disso, a gente tem a primeira greve trabalhista da história. Por causa Gente, olha, isso eu não sabia. Por causa da falta de pagamento. Porque falta de pagamento do suabo.
Não gosto de perfume. Falta de perfume. Gente! Não, imagina um monte de gente pedindo e revoltada chegando. Mágico socorro. Mas ó, agora a gente vai ver como o perfume era usado em outras, enfim, outros lugares, em outras épocas, beleza? A gente vai falar essencialmente sobre a Grécia e sobre a Idade Média, sobre o Renascimento, tudo bem? De Grécia Antiga, o que vocês conhecem? Grécia Antiga? É. As navegações, os descobrimentos, as guerras, os deuses, a mitologia grega é muito rica, mas as guerras também. Dos deuses, vamos lá. É uma pergunta que eu sempre me arrependo porque entrega a idade. Mas eu acho que vocês já devem ter assistido o Percy Jackson, pelo menos. Lógico. Ó, Pô, Percy Jackson é mó legal, mó direito. aham. Então vocês manjam um pouco de mitologia grega. Aham, muito bom, Pode adoro. encostar aqui do lado, por favor. Se vocês quiserem sentar para ficar mais confortável, vocês podem ficar à vontade. E daí, vocês lembram, por exemplo, que cada deus é uma forma de você explicar algum fenômeno da natureza, por exemplo. Em Percy Jackson tem um episódio que o Percy tá andando de avião e daí tem um monte de raio, um monte de trovão e daí tá explicando que é porque Zeus tá com raiva porque o Percy é filho de Poseidon e eles estão brigados. Claro que não era exatamente assim, mas era uma forma de explicar algum fenômeno da natureza. No caso do perfume, também tem isso. Eles acreditavam que o perfume era um presente dado pelos deuses. Além disso, vocês conhecem a deusa Afrodite, né? Sim, lógico. É a deusa do amor, a deusa da beleza. Eles acreditavam que a rosa, sabe? A rosa que é bem que é vermelha, né? Uhum. Enfim, não sei por que se chama rosa, sendo que ela é verde, mas enfim. E o perfume dela é bem forte, né? Característico. Eles acreditavam que antes a rosa era branca e sem perfume. E daí isso mudou em algum momento, quando a Afrodite estava correndo, e daí ela foi furada pelo espinho de uma rosa, e quando a gota de sangue dela caiu nessa rosa, a rosa ganhou cor e ganhou perfume também. Olha. Então não só o perfume era o presente dado pelos deuses, mas o que compunha o perfume também era parte dos deuses. Então, para você ver que o perfume também era explicado pela mitologia grega. Além disso, eu sempre esqueço de estar. Aqui a gente tem uma cerâmica. A gente tem várias imagens de cerâmica, que era onde eles colocavam alguns produtos, inclusive o perfume. Aham. Se ali atrás a gente tem o perfume, o unguento, né, que é um pouco mais sólido, um pouco mais parecido com a pomada, aqui ele já está mais parecido com óleo. E vocês já ouviram falar que as Olimpíadas surgiram na Grécia, por exemplo? sim. Aqui alguns atletas gregos aplicavam vários tipos de perfume antes das competições porque eles acreditavam que poderia dar sorte, o que poderia proteger eles também na competição. Uhum. Por fim, vocês já ouviram falar do cara chamado Hipócrates? Já. Que ele é considerado o pai da medicina. Pai da e tal. medicina. Tem o juramento de Hipócrates, que os médicos fazem, inclusive. Será que o termo hipócrita tem alguma coisa a ver com ele? Olha, pode ser. Pode ser. Eu não faço. Tem que pesquisar, mas pode ser, faz sentido. Hipócrita. A forma que eu tenho de decorar o nome dele. Eu vou pesquisar. Mas ele acreditava que o perfume também tinha o poder de curar várias doenças. Então você vê que aqui a gente falou do perfume associado às memórias, perfume associado à mitologia e perfume associado à medicina também, que é um pouco diferente do que a gente tem hoje, né? Que o perfume tem mais o uso estético. Né? Associado à moda e etc. Sim. Aí eu vou dar um salto um pouco grande na história e eu vou falar pra vocês de alguns casos ao longo da Idade Média e da época do Renascimento, beleza? Pra começar, imagino que vocês já tenham visto essa máscara em algum lugar. Né? Eu já vi, a primeira vez que eu vi foi no Simpsons. Mas aí vocês sabem quem que usava esse tipo de máscara, por exemplo? O doutor, não era que fazia? Os doutores Os doutores da Prata, da principalmente. Os médicos Na época da Prata. que cuidavam principalmente de quem era contaminado pela peste bubônica. Sim. E vocês já ouviram falar, né, que algumas estimativas variam, mas acredita-se que a peste bubônica matou cerca de 1/3% na Europa, ou até 40% mesmo. E era alguma doença que causava feridas no corpo, que eram feridas um pouco fedidas assim, e que era muito contagioso. Eles usavam, dá pra ver que na máscara tem um bico, certo? Uhum. Nesse bico eles colocavam algumas ervas perfumadas, e eles colocavam também isso, primeiro por causa do cheiro muito forte. Do cheiro muito forte, para disfarçar um pouco o cheiro. Além disso, eles acreditavam que as doenças, inclusive a peste bubônica, poderia ser contaminada através da água e também do ar. Então era até uma forma de você proteger esse... Prevenção. A prevenção. Não
uma forma de prevenção desse contágio, etc. E além disso, se eles acreditavam que podia ser contaminado pela água, querendo ou não, isso vai fazer as pessoas tomarem um pouco menos de banho com água, né? Sim, sim. Aí o perfume tinha que ser mais forte. Tinha que ser mais forte. Só pra gente dar um salto aqui, que depois eu quero contar curiosidade sobre a Catarina de Médici pra vocês. Foi crescendo esse costume das pessoas tomarem cada vez menos banhos com água. É bom frisar que banhos com água, tá? Porque eles poderiam se limpar com lenços e tal. Sim, mas a água mesmo era pouca. Pra vocês terem ideia, vocês já ouviram falar do rei Luís XIV? Sim. Esse rei, o problema que dá pra contar o tanto de banho que ele tomou ao longo da vida dele. Meu Deus! Quantos banhos vocês tão poucos assim? Primeiro que as pessoas viviam menos, né? Começa aí. Que idade que ele teve até? Que idade ele teve? Pior que eu não... Mas se eu não estiver enganado, aí já não posso afirmar porque eu não lembro mesmo, mas eu acho que ele viveu lá por volta dos 40, 50 anos. Então, isso que eu ia te falar, 40, 50 anos já era uma estimativa altíssima. 30 anos já era velho. Entendeu? Eu posso estar confundindo, mas... Não, mas eu também não sei a idade certa, mas eu tô te falando dessa curiosidade que inclusive eu ouvi no curso que eu fiz. Isso aí é fato. E tem essa coisa deles não terem muita água, não só a água sendo escassa, mas também tem essa cultura de pouco banho, porque tinha problema de cabelo também, lavar, essas coisas todas. Então, o perfume era muito utilizado para repor o banho. Eu chuto que ele deve ter tomado ao longo da vida, mas é chute, tá? Uns 10 banhos. Vocês estão muito otimistas com ele, tá? Otimista? Sério? Não, gente, pra mim já é uma quantidade baixa, mas enfim. Ele tomou 3 banhos ao longo da vida. 3? Tem gente que toma 3 banhos por dia, né? Imagina, exatamente, no calor do Rio de Janeiro é 3 banhos por dia. 3 banhos com água, tá? Pelo amor de Deus. Tá, relencinho, essas coisas. Mas você tomava 3 banhos ao longo da vida. Um quando você nascia, sim, outro quando você casava e outro quando você era coroado. Então, ele era até limpinho pra época dele, porque só ele foi coroado. Aí imagina, eu que só nasci, no caso. Você só ia nascer e se casasse. Isso era de fato pelo fato de não ter água. E tinha escassez d'água, assim. Então, tem algumas coisas que podem explicar isso. O lance que eu falei pra vocês de eles acreditarem que as águas poderiam trazer essas doenças. Tem gente que fala que com o avanço do cristianismo, o costume de você tomar banho com água pode... sei lá, ficou um pouco mal visto porque algumas pessoas da igreja acreditavam que não gostavam muito do hábito de você ficar se tocando. Sim, entendi. Além disso, calma, eu falei da igreja, certo? Da água, e tem gente que fala também pela temperatura mesmo da Europa, da Europa. Que era muito frio e tal. Aí... eu não sei se eu vou me expor agora. Interessante isso aqui do Napoleão. Sim, isso aqui do Napoleão. O Napoleão, ele bebia perfume, inclusive. Isso. Esse daqui eu acho que ele colocava na bota dele. Isso. E era esse daqui que ele bebia. Isso. E ele usou, durante muitos anos, a água de colônia preferida dele é a que eu te falei ontem, há 47 anos. Olha que doido, que disse que 60 anos após a sua morte sentiu o cheiro dele. É porque ele tomava banho e jogava perfume em cima direto. Vocês lembram que eu falei pra vocês do sarcófago? Uhum. Um desses, enfim, abriram alguns desses sarcófagos, se eu não estiver enganado, foi no século passado, e ainda dava pra sentir um cheiro de perfume. De perfume, olha isso, tá vendo? Porque o perfume, né? Fechado, em ambiente fechado, sem alteração de cor, de calor, de nada em si, ele se preserva muito mais tempo. Aí daí, eu não sei se eu vou me expor agora, é melhor não, tá? Mas no caso dele tinha um fio também, mas até para disfarçar o mau cheiro. Além disso, vocês estão vendo esse objeto aqui, ó, esse acessório? Ele é maçã de âmbar. Eles colocavam aqui dentro algumas ervas, certo? Algumas ervas perfumadas também. E eles usavam como um acessório também. Então eles colocavam ou como um colar no pescoço, ou colocavam como se fosse um cinto na cintura para acessar no fio. Que bacana. Aí, a curiosidade que eu falei pra vocês da Catarina de Médici. Então, ó, aqui ela tinha esse costume de usar luvas perfumadas. Aí vamos supor que eu sou a Catarina de Médici, certo? Aí vamos supor que você é minha amiga, eu gostei muito de você. Aí eu vou te presentear com luvas perfumadas. Só que daí passou o tempo, eu vi que você virou palmeirense. Não gostei mais de você. Você virou minha inimiga. O que eu vou fazer com você? Eu vou te dar luvas com veneno. Era isso. Mas daí algumas pessoas morriam e eles não sabiam o motivo, porque eles não tinha... achavam que era do perfume, não imaginavam que era das luvas. Que maneira boa de matar o inimigo, hein? Que dica boa. Com perfume. Gostei disso, hein?
Acho que vou passar a usar luva. É só pra gente dar um salto bem grande por causa do tempo. Durante a Revolução Industrial, o perfume ele passou a ter mais essa característica que a gente tem atualmente, porque algumas tecnologias novas foram descobertas, então eles passaram a aprender novos métodos de misturar vários tipos de aroma, por exemplo, e a parte mais importante é que o perfume passou a ser visto mais como um produto mesmo. Então todo aquele significado que a gente falou anteriormente, de que ele era usado com significado religioso, significado medicinal, tudo isso meio que começou a ser esvaziado desse significado, que ele começou a ser associado mais com o universo da moda, por exemplo. E beleza, moda e tal. E daí, nesse painel aqui de trás, vocês vão ver alguns tipos de perfumes mais famosos por décadas. Eu vou deixar vocês tirando foto aqui nesse espaço, pode gravar um pouquinho. Aqui é um negócio que eu acho que é interessante, acho que é da década de 1900 até 1950. Olha os frascos, gente. Olha a relíquia disso aqui. Olha esse frasco. Meu Deus, Joy de Jean Patou. Eu sou assim com desodorante. Olha o Anaí, que foi meu primeiro perfume importado, que eu já disse que eu tenho uma memória olfativa absurda com esse perfume. O Aqua Fresca do Boticário, que também foi muito usado. O Eau de Calandre e o Opium que tinha lá em casa na penteadeira de mamãe. Gente, que coisa mais linda. E aqui contam as datas, ó, de cada um. Olha que legal. Ai, olha que coisa mais linda. Gente, o Obsession usei muito também. Olha o Tati, o Paris de Saint Laurent, Poison de Dior. Que maravilha. E aí fala aqui um pouquinho das características de cada época. Trésor de Lancôme, Siquet de Calvin Klein, lógico, o divisor de águas na perfumaria, né? Nossa estrela, que uns amam, outros odeiam. J'adore, óbvio, classique. Shampoo. Temos mais aqui, Femme de Lady Gaga, Lancôme, La Vie est Belle, que foi outro divisor de águas, Coco Mademoiselle, maravilhoso. Já estamos nos anos 2000. 2010 já temos aqui o Malbec, que é um dos perfumes que o meu filho adora, que a minha nora adora. Temos o Her Code, perfumes mais novos. A coleção Oui, Egeu. E assim caminhou a perfumaria ao longo de alguns anos. Não, achei, pronto. Transformando o mundo através da beleza. O perfume é capaz de recuperar as memórias mais repletas de emoção. Tá aí uma grande verdade. Vocês vão preferir que eu coloque esse negócio aqui pra ficar mais jaleca ou não precisa? Não. Você tá muito bem. Ó, aqui, lembra que eu falei pra vocês daquele que o perfume chegava lá atrás, mas ele tava aqui pra frente? Aqui que a gente tem essa música. Por exemplo, você falou da floral. Um negócio que eu acho interessante é que cada família olfativa pode remeter a um tipo de perfume também. É uma coisa que eu tava pensando. Você se identifica com uma família mais do que outra. E, por exemplo, sei lá, se você fechar o olho e sentir um perfume mais voltado pro floral, você vai lembrar de um certo tipo de pessoa. Isso. Agora, se você fechar o olho e lembrar, sentir um cheiro do amadeirado, você vai associar a outro tipo de pessoa. Exatamente. Então, o perfume também é importante nesse sentido. É a mesma coisa de, por exemplo, sabe traço de desenho? Sim. Se eu der uma personagem mais simpática, ele vai ter traços mais arredondados. Agora, se for um vilão, os traços deles vão ser mais retos, né? E é interessante. Eu, quando eu estava estudando essa maneira, eu estava pensando nisso, que o perfume e os aromas são importantes nesse sentido também. E aqui a gente tem algumas casas com alguns ingredientes, né? Essa parte que eu não vou falar pra você, porque vocês já sabem mais. Mas aqui a gente tem alguns ingredientes que daí vocês podem ficar vendo. Mas isso aqui é a raiz de Uri, a famosa íris. Isso aqui é o absoluto de íris. Isso aqui é uma característica muito interessante porque ela é tirada da raiz. O cheiro da raiz é cheiro de cera, de lápis de criança. É exatamente esse cheiro. O cheiro que a gente sente talcado é a união dessa nota com algumas outras notas que dá essa percepção talcada. E é uma flor belíssima, né, gente? Mas a flor não tem cheiro. O que tem cheiro é a raiz. A almística é uma molécula sintética atualmente produzida em laboratório porque ela é proibida
ela saía de um animal e ela tinha a característica de feromônio. Eles descobriram que era usado para atrair as fêmeas. Só que assim, a gente tinha que matar o bichinho para poder atrair. Então agora ela é proibida, ainda bem, graças a Deus. E é feita de maneira sintética. E é o tal do musk, que remete à limpeza, que remete a aconchego, a acalento. E por que não também no sentido de namoro, né? De namorar. É um cheiro agradável, que é agradável ao olfato para a maioria das pessoas. Só para falar das famílias olfativas, a gente tem aqui alguns exemplos, né, das famílias olfativas. Caso vocês queiram sentir o cheiro, só vou pedir para não colocar o nariz aqui, ó, porque o cheiro está um pouco forte, mas vocês podem apertar aqui e sentir um pouco de perto. E ali do outro lado a gente tem alguns exemplos de perfume por família olfativa. Tudo bem? Olha o patchouli. O patchouli ele já pode ter uma característica picante e um pouco úmida, de terra molhada, de verde, do limo que fica embaixo de uma pedra quando você atravessa um rio. Isso com certeza é muito particular, muito peculiar, mas ele me passa essa percepção que logicamente pode ser alterada de acordo com a combinação de outras notas. Especiarias eu amo, cardamomo, canela, especiaria quente, canela, especiaria mais fria, cardamomo, é muito usado na perfumaria, tem uma conotação sensual, realmente é muito gostoso, mas pode irritar alguns narizes mais sensíveis, porque são carregados fortes. Eu tenho um exemplo de um perfume muito, muito especiado, que é o Kenzo Jungle, é uma bomba de especiarias, você está numa feira indiana, e é maravilhoso, eu amo de paixão. E a percepção que as pessoas têm dele é de leite quente, com canela. Bergamota. Bergamota. Na perfumaria, o Bifão fala que a bergamota é de tangerina. Mas na perfumaria é bergamota. Nossa famosa bergamota, que traz aquela citricidade mais feminina ao aroma, sem agredir o olfato. Aqui são os gourmands e a gente tem a nossa querida baunilha, que traz aquele aconchego, que traz aquela sensualidade, que é muito difícil não gostar de um perfume que tenha nuances abaunilhadas. Eu particularmente amo baunilha, a junção de baunilha com determinadas outras notas me faz ter outras percepções, e isso é muito comum também, normal, e criam aquelas notas fantasmas que a gente vê e não tem, mas o nosso nariz é capaz de sentir. Aqui, ó, como eu falei pra vocês, isso eu imagino que você já saibam também, então, que é a forma de classificar o perfume. Notas de saída, notas de cabelo, de corpo e notas de coração. Mas eu quero cheirar ali aquele negocinho que você falou. Aqui temos alguns vidros. Aqui temos mais vidro, ó. E agora vamos cheirar ali, ó. Pode segurar aqui, ó, só ficar na distância do braço mesmo. Ó, o cheiro tá absurdo, gente. O cheiro tá um negócio assim, empesteou o ambiente no bom sentido, lógico. A madeirada. A madeirada é mais masculina. É o que mais forte. Cara, eu gosto do cítrica, sabia? Do cítrica, do cítrica, oriental é muito bom também. Eu gosto de todos, na verdade é difícil de saber o que é que eu gosto mais. Pessoal, aqui a gente fala que se lá no Egito o pessoal tinha o costume de tomar muito banho por causa da temperatura e tal, aqui no Brasil também. Então eles acreditavam que, por exemplo, esse costume que a gente tem de tomar muito banho, né, que, sei lá, não sei se você já viu um podcast, por exemplo, que fala, brasileiro é um povo que toma muito banho. A gente é limpinho, graças a Deus, é verdade. Em comparação com o Luís XIV, então. Mas, ó, acreditam que esses costumes que a gente tem de higiene e tal, muitos deles eram dos indígenas, por exemplo, que eles também tinham esse costume de tomar vários banhos, e alguns deles faziam gargarejo com suco de caju, porque poderia dar um cheiro legal, enfim. E daí quando alguns povos africanos vieram pra cá, eles também contribuíram nesse sentido. Aqui... Você tem vários aqui. Acho que vocês vão gostar de ver mais as coisas, né, na verdade. Olha aqui os sabonetes, olha. Aqui, ó, antes da família real chegar aqui, essas fábricas, né, de perfume, as boticas eram proibidas. Aí daí só quando a família real veio pra cá que eles permitiram a fabricação de produtos nacionais. E daí foi mais ou menos nessa época que surgiu a Febo, por exemplo, que a Febo tem até hoje. Até hoje. E eles abriram a loja em Nova York. Tá linda, e as lojas estão lindas. Eles compraram qual que é o nome? A Febo comprou outra marca famosa que tem agora, né? Enfim, mas eles têm até hoje. E foi mais ou menos nessa época que a Febo surgiu.
ganhou toda a relevância que virou a perfumaria ou a farmácia oficial da família real. Então, para você ver a relevância que a Febo alcançou. Aqui a gente tem algumas curiosidades, por exemplo, vocês sabiam, né, que lança-perfume era usado como um perfume nos carnavais da década de... Olha o leite de colônia da vovó, gente, olha isso. Daí, vocês já ouviram falar sobre a Giovanna Baby, né? Vocês já ouviram falar sobre aquela estratégia de marketing que ela teve na década de 60? Da Giovanna Baby? Isso. Não. Que daí, eu acho isso genial, tá? Em algum determinado dia, ela decidiu, durante a madrugada, aplicar vários litros de perfume de rosas ao longo das ruas de São Paulo. E daí esse caminho indicava para a fachada da loja dela. E daí na fachada da loja dela tava cheio de... Enfim, tinha um desenho de rosa e tal, era pintada de rosa. Então o pessoal acordou, na manhã, e daí eles foram seguindo o rastro do perfume. E daí geral chegou na fachada da loja dela. A gente devia fazer um negócio desse no museu. Estratégia de marketing, era uma boa. Jogar um monte de catavento assim. Pra pessoas seguindo. Ia ficar legal mesmo. Olha esse frasco, olha esse frasco. Olha o talco de bebê, gente. Isso aqui tinha lá em casa, minha avó tinha, eu me lembro dessa caixinha. Já acho que aqui tem alguma réplica do... Lancaster, meu avô tinha isso aqui também. Olha, perfume de relógio, sabonete Febo, tradicional. Polvilho Granadal Fazema. Tem coisas que são bem... Esse cofre aqui da Boticário, eu acho que meu avô tinha. Se eu não estiver enganado. Ou ele tinha um com embalagem parecida. Aqui são mais novos. O famoso Lily que saiu de linha. Que é maravilhoso. Em compensação, se o rei não gostaria de tomar banho, nós, essa é da cultura indígena, que toma banho praticamente dia, como tu disse, 3 vezes ao dia, a gente puxou os índios, né? Como eles tomavam banho, né? Então, como eu tava falando pra ela, eles tinham o costume de fazer gargarejo com suco de caju, por exemplo. Pra limpar, pra dar um bom hálito. Vocês conseguiram achar? Eu sempre procuro o lança-perfume aqui no caso. Eu acho que é a parte mais legal, que eles ficavam lança-perfume no carnaval pra refrescar. Isso aqui é uma relíquia, gente. Pra refrescar. Xande, olha isso. Até como uma forma de cortejo, então você queria chegar numa moça, né? Você ficava... Mas era alucinógeno, né? Era alucinógeno. Aí na década de 60 que ele foi proibido, mas antes disso... Era liberado, né? Então, era usado como perfume mesmo. Para quem nunca usou, então, o efeito dele é muito rápido, né? Ele é um efeito, e realmente, o nome acho que é lança-perfume por causa que ele é olha isso aqui, Xande. Olha isso aqui, Júnior, que relíquia. Como é? Olha isso, gente. É encantador, encantador. Alguém em algum momento começou a cheirar algum perfume, alguma... Frasquinho de lança-perfume antigo. Aí. Que legal, cara. Esse daqui eu queria ter um desse aqui em casa, escrito Pacaembu, lembrar do jogo do Corinthians. Então, já usei muito esse azulém aqui, que esse azulém tinha um creme pós-depilação que era muito bom. Não sei se ainda existe. Isso aqui, a gente aperta, é o famoso cheiro do icônico Aqua Fresca, que quem nunca usou Aqua Fresca do Boticário, gente? Muita memória olfativa com este perfume. Muita, 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 muita. Que delícia. Xande, você ia ter um treco aqui dentro. Olha isso, Júnior, olha isso. Perfume Julieta Avon 1970. Gente, isso aqui é é um deleite para os olhos, para o olfato, para quem ama realmente perfumaria, gente. Muito, 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 muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Tem o site deles, não tem? Tem sim, é Fragra no nome. Fraga, isso. Essa moça aqui, ela fica aqui pra vocês tirarem foto com ela. Acho que no final do vídeo ela faz algumas poses. Muito legal. Por favor. Muito, muito legal. E fica uma mente toda cheirosa, né? Fica. O tempo todo, né? O que nem eu falei pra vocês, eu acho que o floral, como ele é o mais forte, ele que fica na... Aqui a gente já tá no final, gente. Mas assim, foi uma viagem, um passeio. Super recomendo quem vier aqui para São Paulo, Museu Catavento. Vale muito a pena. Ele sempre te remete alguma lembrança. A gente estava falando sobre isso. O curso que ela fez, falaram sobre isso, fizeram experiência de tipo fechar o nariz. Ela conta melhor. É que interessante. Gente, olha só, eu vou mostrar algumas coisas aqui, mas o vídeo completo eu vou ter que dividir em 2, vai estar na plataforma vizinha, tá? Porque não tem como. É um passeio muito rico,
É muito detalhe, é muita informação, então não dá para fazer tudo em vários stories, nem num Reels, porque não cabe. Então vai estar completo em 2 etapas na plataforma vizinha. Primeiro vídeo da Água Fresca e eu me lembro desse vídeo da gente. Olha isso. Cara, é o que eu sempre falo, perfume é vida, né? Quem realmente ama perfumaria? Perfume é tudo. Perfume é o nosso olfato, é o sentido mais precioso. Olha aqui, as relíquias. Que coisa mais linda. Aqui fala um pouco, ó, das fragrâncias funcionais e sensações além do olfato. E aí são fragrâncias que, na verdade, todas as fragrâncias despertam emoções, tanto de alegria quanto de tristeza, e a gente usa os aromas conforme a nossa vibe do dia, né? Mas aí temos a aromaterapia, para lançarmos mãos daquilo que a gente precisa no nosso dia a dia, seja relaxamento, seja combate a dores. Temos as fragrâncias que provocam estímulos, são os neurocosméticos, e temos aquelas que são a significação, que contém ativos aplicados que trazem benefícios físicos comprovados. Muito, muito, muito legal, né? Muito, muito legal, gente. Vale muito, muito a pena vir nesse espaço. Eu amei sair daqui realizada. Perfeito.